Galerinha, galerinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Eu quero energia, eu quero energia. Vamos que vamos. Olha a disciplina de projeto e de aprendizagem interdisciplinar chegando. Olha, olha. Rapaz, e tem gente esticando boa tarde. Simone já é a primeira ali, ó, no boa tarde. E já vai com a relação de nomes, meu diretor. Olha aí, a turma já vai dando a chamada, fazendo a presença. Eu quero esses mesmos alunos aí que vocês vão colocar os nomes. Eu quero também na segunda aula. Olha lá, hein? Olha, olha, olha. Todos os nossos polos aí. Muito boa tarde, revisão geral dos conteúdos da nossa disciplina de projeto. Vamos que vamos fechar esse projeto com chave de ouro, vamos fazer uma apresentação sensacional, extraordinária, maravilhosa. Eita, que é eita, cadê os municípios? Deixa eu ver aí, meu querido. Nossos municípios aí, vamos lá, vamos ver, quais são? Quais são que tem? Quais são? Colônia do Gurgueia, Alvorada do Gurgueia, né? Eliseu Martins, Ribeira do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, não é isso? São Miguel do Tapuio, Santa Rosa do Piauí e Várzea Branca. Eu quero o nome de todos os mediadores que estão aí, meus queridos. Manda ver, eu quero o nome dos mediadores e dos alunos. Olha o nosso roteirinho hoje aí, gente, ó. Olha o roteirinho aí da nossa aula de revisão. Fazendo uma revisão em cima do conteúdo geral da disciplina. O que a gente vai pretender fazer junto com vocês? Buscar mais compreensão sobre a disciplina, sobre o que a gente já viu ao longo desses meses. Nós estamos na reta final. Hoje, esta nossa disciplina, ela agora em setembro acaba. E em setembro acabando, vocês vão apresentar aqui, vocês viram na teoria, vocês vão colocar aonde? Na prática. E esta prática quer dizer o quê? Quer dizer a pesquisa, a elaboração do projeto. A apresentação vai ser feita este mês. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galerinha. Vamos para a primeira perguntinha que não quer calar. A primeira perguntinha é: o que é um projeto de pesquisa? O que é que vocês estão fazendo neste projeto de pesquisa? O que é que vocês estão conseguindo desenvolver? E aí a resposta de cara, nós temos alguns tópicos para vocês refletirem sobre ele. A importância desse projeto para vocês, tá? Por quê? Primeiro porque é um trabalho científico. Tá aqui. Primeiro é um trabalho científico. Segundo, esse planejamentozinho aqui, ele está vinculado aos projetos, ok? Ele descreve as fases e os projetos que você tem que realizar dentro do processo de investigação científica. O conceito de pesquisa, ele pode ser assim definido, mas você precisa, junto com o seu professor mediador, elaborar um roteiro. Aí eu vou pedir para o meu diretor compartilhar a tela. Olha só. Gente, nas discussões que nós estamos fazendo atualmente, certo? Preste atenção. Olha só. As discussões são: o projeto, ele é feito para que você estruture todo o seu pensamento científico, tudo o que você conseguiu reter de conhecimento que foi discutido durante as disciplinas que você teve. Disciplinas de exatas, disciplinas voltadas para a questão social, disciplinas voltadas para a questão de humanas. Todas essas disciplinas, elas vão criar, primeiro, um conglomerado de conhecimento para vocês, que é importante vocês aplicarem. Por isso que nessa pergunta aí, eu faço referência a algumas situações científicas. Porque, na verdade, você está respondendo a pergunta mentalmente aí, né? Um projeto de pesquisa. Tá, eu vou fazer uma pesquisa voltada para que realidade?
A primeira situação é a sua realidade. Veja o seu município, veja a cidade em que você mora e no setor público tem alguns pontos fracos? Tem sim, com certeza tem. No setor privado, tem alguns pontos fracos? Com certeza também tem. Então, você vai mapear e você pode tentar questionar esses pontos fracos e trazer respostas a esses problemas partindo do conhecimento que vocês viram ao longo da disciplina, tá? Então, entenda uma coisa. Durante toda a trajetória dessa disciplina, essa pergunta, o que é um projeto de pesquisa, ela se estendeu. Sempre nas nossas aulas, nós colocamos para vocês as estruturas de como você tem que desenvolver um projeto. Se você for olhar, junto com o seu professor mediador, junto com a sua professora mediadora, se você for olhar, você vai ver que durante todas as aulas que estão lá, arquivadazinhas na nossa plataforma, todas, gente, todas as aulas de projeto interdisciplinar, projeto de aprendizagem interdisciplinar, nós colocamos uma temática para você fazer uma pesquisa. E aí, por exemplo, nas últimas aulas, nós colocamos o quê? Colocamos as potencialidades das regiões. Região Sul, região Central do Estado, região Nordeste do Estado. As potencialidades em vários segmentos. Falamos até de gás, falamos até da questão energética, falamos da questão cultural, falamos da questão tecnológica, falamos da questão de serviços, falamos do segmento de varejo, falamos do segmento de atacado, ou seja, um vasto campo de atuação que você pode pesquisar. Aí a gente vai questionar hoje o seguinte: qual é o tema que você quer escolher? Já que o teu curso é um curso que te dá ampla empregabilidade, essa pergunta que está aí, ó, nesse slidezinho, ela é importante, tá? Eu estou parando nesse slide aí para você ter a ideia de como é que você tem que olhar para essa pergunta como se fosse um fio condutor para ela. Por quê? O que ela traz nas suas respostas? A ênfase no trabalho científico, a ênfase no fazer, a ênfase na estruturação do projeto, a ênfase principalmente na questão que envolve o levantar um script, o levantar de um roteiro, você seguir ali toda uma ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, meus queridos, durante toda a disciplina, a gente tentou fazer com que vocês percebessem que a escolha do tema, ela é para vocês. Vocês é que tem que sentir, de acordo com a localidade que vocês estão, o que é que vocês conseguem se questionar e responder. Juntamente com quem? Com os melhores que estão aí com vocês. Quem são os melhores? Os melhores instrutores, professores, os mediadores tecnológicos que estão com vocês aí. Todos esses professores que estão com vocês dentro dessa metodologia de mediação tecnológica, eles estão gabaritados, estão com as competências em dias para orientar vocês nessa perspectiva de qual é o melhor tema, qual o objetivo que eu vou ter com o projeto, quais os objetivos específicos, o que eu vou trazer de inovação, o que eu vou trazer de expertise nova, trazendo para que eu tenha um impacto no meu projeto. Não esqueçam, gente, que este projeto é um trabalho que vai formatar e fechar um ciclo de desempenho de vocês. O projeto, ele é a primeira produção que vocês podem estar fazendo, tá? E isso, o trabalho, há uma tendência que eu estou vendo o pessoal aí de Várzea Branca colocar, né? Há uma tendência desse trabalho, pelo menos o que nós já estamos conversando juntamente com as coordenações, é a questão de ser feito um projeto em dupla, tá? Um projeto em dupla. 2 pessoas fazendo o projetinho ali e tentando estruturar este projeto. Com a ajuda de quem? Do nosso
da nossa querida mediadora ou do nosso querido mediador, certo? Então, já vejam essa possibilidade de quem são as duplas, já façam esse levantamento, tá? Aí tem aquela opção, né? Tem toda a peculiaridade e a dificuldade de cada um. Mas existe também a benevolência e a flexibilidade em relação à construção desse projeto. É um projeto de pesquisa, a essência é que você faça uma pesquisa. Tá? Ela pode ser uma pesquisa, como nós vamos falar aqui na nossa disciplina, ela pode ser uma pesquisa de campo, mas ela pode ser uma pesquisa de referencial bibliográfico, desde que o tema permita isso. Não é? O que é importante é você fazer um trabalho que você tenha ali a cara do curso, que tenha a cara do profissional, dos dois alunos, que já devem se sentir como profissionais, porque esse é um trabalho que vai profissionalizar vocês. À medida que vocês vão realizar as pesquisas, que vão passar pelo processo desse roteiro, ele vai fazendo com que você crie corpo de competência, e as suas competências comportamentais e técnicas, elas vão ser adquiridas na execução desse trabalho. Olha que maravilha! Ele praticamente tangibiliza as tuas competências técnicas e comportamentais. Ele deixa tangível ali, gente. Olha que show de bola. Sabe por quê? Porque isso aí pode ir para o teu currículo profissional. Não esquece disso. Isso é parte da tua produção profissional. Ele pode ir para o teu currículo. E essa estrutura você pode mostrar, por exemplo, quando for participar de um recrutamento de seleção. Você pode dizer, inclusive, que fez um trabalho saindo do colegial, né? Saindo do ensino médio e partindo para uma perspectiva de que você tem um curso técnico e está preparado para implantar ou colocar em prática aquilo que você aprendeu no curso técnico. E o que ratifica isso? Um trabalho excepcional que você vai fazer, que se Deus quiser vai tirar 10. Né? Isso tirar 10 quer dizer que não tenha falha? Tem falha, a gente vai falar sobre isso também. Mas faz parte desse processo você já ter a tua mentalidade, o que o processo de construção do projeto é início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, e fazendo com que você tenha um projeto que te alavanque para o mercado de trabalho. Tá certo? Então, preste atenção nos nossos slides, preste atenção nos questionamentos, no que eu vou estar sublinhando, olha os bizus e vamos para frente, vamos para cima. Então, respondendo a essas perguntas, nós temos outras. Falando em pesquisa, por exemplo, ó, aí no seu slidezinho aí no nosso material, olha só. Na tela você vê pesquisa científica, alguns autores colocando as suas percepções. Que percepções são essas, professor? Opa! Quando eu tenho uma percepção acerca de uma informação, a percepção ela vai ter que dizer o seguinte. Primeiro, se aquela informação ela é falsa ou verdadeira. Já com o conhecimento, se ele é comprovado cientificamente, eu já tenho esta resposta. É um conhecimento verdadeiro, se ele foi comprovado cientificamente. A pesquisa científica ela traz esse conjunto de processos sistemáticos, onde você vai aplicando e vai gerando resultados positivos. E, principalmente, você tem que entender que na pesquisa que você vai realizar este projeto de aprendizagem, gente, ele vem com o estudo de um fenômeno. A dinâmica é que este fenômeno ele vai passar por mutações, tá? Passando por mutações, a investigação ela se torna sistêmica também. Ou seja, aquela investigação vai fazer com que você levante algumas informações que você vai comprovar cientificamente para orientar decisões de uma empresa. Imagina se você consegue realmente identificar em uma elaboração de um projeto o quanto é importante você investir nos treinamentos dos técnicos em secretariado, treinamentos comportamentais, quanto a empresa pode ganhar com isso do técnico em secretariado. Isso é um avanço para que você possa levar esse conhecimento aos comerciantes da sua região, por exemplo, aos microempresários, ou até mesmo a
poder público, tá? Tendo em vista que nós estamos num momento público da nação, não é? O método científico, ele é arrastado, gente, pela investigação, tá? Arrastado pela investigação. E é descrito como uma atividade que a busca é o quê? Solucionar problemas. Se eu tenho a investigação para buscar as decisões e a pesquisa como um processo sistemático que vai gerar estudos sobre o fenômeno, a solução ela vai ter que vir sempre no questionamento em relação às perspectivas de dúvida acerca de um fenômeno. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que fazer um projeto buscando sempre trazer à luz da resolução de problemas. Mas esse projeto, ele vem com pesquisas, e que pesquisas são caracterizadas. Eu tenho uma pesquisa aplicada e eu tenho uma pesquisa pura básica. A pesquisa aplicada, gente, ela dá ênfase na prática, mas a prática com soluções de problemas. A ênfase é essa. Ela é conduzida para encontrar o quê? As respostas. Quando você vai para a pura, básica, ela vai querer também resolver os problemas. Porém, ela vai trazer o quê? Obter conhecimento de uma natureza experimental e de um impacto direto e imediato. Opa! Então, meu querido e minha querida, veja só o que nós podemos avançar. Olha só aí, eu tenho uma diferença de que a pesquisa pura, básica, ela vem para obter conhecimentos novos. Eu trago novas experiências, eu vou testar. E esse teste, minha gente, é para que você faça alguma coisa nova e tenha um novo resultado. Eita, professor! E essa história ela tem que se repetir para que você inove, por exemplo. Tanto para a gente que está aqui e você que está aí do outro lado, na sua cidade. Por exemplo, estou vendo aí que o pessoal colocou aí mensagens no IPTV, né? Assim como no YouTube tem a nossa querida Luzia Carvalho, que sempre está junto. Muito bem, Luzia Carvalho, quero você até o final, quero você até o praticar, hein? A hora do praticar. E temos também algumas mensagens aí, né, meu diretor? Algumas mensagens aí no IPTV. Tem alguém antes lá da escola Raul Sérgio, de Simões, ó? Colocaram alguns nomes, vamos ver se eles colocaram alguns nomes. Deram boa tarde, né? Deixa eu ver aqui, já 2h22, já foi da primeira aula, não é isso? Então, não, estou dizendo isso aqui a partir da nossa aula, a partir das 15 horas. Nós temos quais são as mensagens? O boa tarde esticado, aí nós temos a Cris Nair, que é de Simões, Thaís, tem mais gente aí em Simões? Eu quero saber se tem mais gente aí. De Várzea Branca, nós temos a mediadora Janete, né? Colocando aí a situação do trabalho. Quem mais? Lá para baixo, meu querido diretor. Depois de Várzea Branca, nós temos quem? Quais são as mensagens que tem depois de Várzea Branca? Ó. Não, tem não? Tem certeza? Ah, tem, ó, Simões, ó. Várzea Branca, Simões. Milênio, não falei. Quem mais? Abaixo de Simões. Tem mais ninguém mesmo? Ah, falou agora, foi? E aqui... Estão falando agora, Suzana. Ah, estão botando agora. Eu pensei que já tinha, ó. E o meu diretor dizendo que não tinha, eu dizendo que tinha, ó. Eita, rapaz, vamos que vamos. Então, meus queridos, botem aí os nomes de quem está participando. Mas veja, qual é o objetivo? É buscar informação? Não, é transformar a informação em conhecimento. Aplicando o quê? Aplicando os pressupostos válidos, gente. Então, o conhecimento, ele é uma crença que ela é verdadeira, baseada em quê? Na fundamentação. Que fundamentação é essa, professor? Fundamentação teórica, autores cientificamente falando. Então, eles já aplicaram metodologia científica. Eita, professor. Então, tem aí um detalhe a mais. Tem sim, pode ter certeza. Porque este detalhezinho aí, ele reforça o que eu tenho que levantar como problema. Por exemplo, já que você vai para dentro das organizações, por que não estudar
organizações? Por que não tentar se aproximar, nesse momento agora, de algumas empresas que estão aí, de alguns comércios, conversar com alguém de um comérciozinho, de um mercadinho, de uma farmácia, de uma pizzaria ou de uma mercearia até mesmo, para você levantar e aplicar o conhecimentozinho ali, tá? O que seria bom, como seria bom você guardar os documentos, você aplicar a sua expertise já do curso de técnico em secretariado, como é que seria essa experiência, você aplicar seu conhecimento em localidades perto aí de você, levantando algum problema, né? Você tem que definir um problema. Esse problema de pesquisa ele deve ser formulado com pergunta. Ele deve ser claro e ele deve ter a possibilidade de ser respondido, gente. Não vá querer resolver um problema que você não pode responder, não. Você vai levantar uma demanda em cima de um horizonte que já tem a solução. A ideia é você colocar o conhecimento em prática por meio disso, delimitando este problema. Todavia, entenda o seguinte, que você tem que seguir um processo. E o processo, ele vem com as etapas. Por exemplo, no quantitativo. O quantitativo, a base desse processo é analisar percentuais, analisar números. Opa, se é para analisar números, eu tenho aí pelo menos 10 fases que eu preciso estabelecer dentro do meu projeto. Primeiro, eu vou levantar o número de falhas dentro de um comércio, por exemplo, dentro de uma farmácia, dentro de um restaurante, dentro de uma mercearia. Qual é o principal problema? Você pode conversar com o proprietário e formular esse problema na segunda fase. A ideia é você ir para um segmento? Sim. Se não, se você for fazer uma bibliografia, você vai fazer essa revisão mesmo fazendo a bibliografia. Mas é claro, você tem a ideia de que você vai visualizar o local que você vai estudar, numa quarta fase, e elaborar alternativas como hipótese para resolver os problemas. Eita, minha gente. Só então você vai desenvolver a pesquisa e ir em loco, se você for pesquisar dentro da empresa. Mas você vai pesquisar a empresa toda? Não, você tem que tirar uma amostra. Então, você vai entrevistar, por exemplo, 5 colaboradores, ou então vai entrevistar 2 colaboradores e aplicar, por exemplo, um questionário com 5 perguntas, coletar essas perguntas, só que as perguntas aqui, já que é quantitativo, eu tenho questões que vão ser fechadas. Como é que questões fechadas, professor? Questão fechada é você deixar um número limite de opções para a pessoa responder. Então, ela pode colocar, por exemplo, sim ou não. E aí você faz a pergunta já limitando a ela a fazer ou responder sim ou não. E não precisa justificar, mas você vai querer o número exatamente de quantos nãos e quantos sims ela respondeu, para você depois analisar esses dados e fazer a elaboração de um relatório, que vai ser exatamente a condução do teu projeto. Tá? Isso vale para todos, inclusive para as meninas que estão aí em Simões, Milene, Suzana, Karine, Nayara, que colocaram o nome no IPTV, mas para a turma que está lá em Várzea Branca, em Santa Rosa do Piauí, em São Miguel do Tapuio, em Santo Antônio de Lisboa, em Eliseu Martins, em Ribeira do Piauí e em Colônia do Gurgué, do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito. Todavia, se eu for para o qualitativo, aí o qualitativo, ele é mais subjetivo. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que você vai fazer perguntas abertas, não são perguntas fechadas. E essas perguntas abertas, elas vão ter uma amplitude maior. Você fazendo um qualitativo, você vai ter o impacto da literatura existente. Você vai ter que ter autores que também, do mesmo jeito do quantitativo, reforcem, gente, os seus questionamentos. Tá, mas eu tenho que começar do mesmo jeito que eu começo do quantitativo. O qualitativo tem que ter uma ideia, eu tenho que formular um problema. Esta pergunta vai ter imersão dentro do campo in loco, ou seja, dentro de uma empresa, por exemplo, ou não, você vai fazer uma pesquisa com base em artigos.
levantando esses artigos, os assuntos, pode ser feito. A concepção desse desenho do estudo, quem vai fazer é você, tá? Se você não quiser, você não vai para campo. Então, você vai fazer um estudo bibliográfico. O estudo bibliográfico é você fazer uma revisão dos autores que mais falam sobre aquele assunto e eles fazendo diálogo entre si na fundamentação teórica. Opa, eu vou pegar a amostra de, por exemplo, uns 5 autores, coleto os dados desses autores, faço a análise sobre eles, ou seja, você não pode ser nem contra, mas nem a favor, você tem que fazer uma análise numa perspectiva de estar comentando sobre isso. Por que que você não pode ser contra nem a favor? Porque você não tem nenhuma defesa científica contra ou a favor. Então, você vai fazer uma análise, mas uma análise, uma perspectiva de um entendimento acerca do que você compreendeu sobre aqueles autores, para você ter uma interpretação na 8ª fase dos resultados que você constatou e chegar a uma 9ª fase, finalizando este projeto. Eita, professor, que literatura existente é essa que eu tenho que levantar? Pois é, mas você vai ter ajuda aí de mediadoras, como de Várzea Branca, como a mediadora Janete, mediadora de alta performance. Todos os nossos mediadores são de alta performance, todos, nossos colegas de trabalho, todos estão aí dedicados a vocês e vão estar acompanhando vocês aí em loco. É importantíssimo que vocês estejam junto com eles nesse processo de pesquisa, gente. Mas sem esquecer que vocês vão ter que levantar esses problemas, né? E de onde é que surgem esses problemas? Você vai verificar quais são as carências para que você possa resolver problemas aí, na tua localidade. Que tipo de materiais e experiências você vai precisar passar? Vai ser de uma forma simples? Quanto mais próximo da realidade, melhor. Quanto mais próximo, gente, da subjetividade também, mas você pode ser objetivo. O objetivo é o quantitativo. A subjetiva ou intersubjetiva é o qualitativo, que eu acabei de falar com vocês. Mas a maioria das ideias iniciais, elas são vagas. Eu tenho que fazer o quê? Um aprofundamento. Quem é que faz esse aprofundamento do problema da pesquisa? Você, meu querido aluno aprendiz, aluno de técnicas em secretariado, um futuro profissional da área de secretariado. Não se atenha a procurar apenas na internet, tá? Que você tem aí o Google Acadêmico. O Google Acadêmico pode fornecer para vocês artigos periódicos, teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, portal do CAPES também com várias pesquisas, pode facilitar, tá? Mas lembra de uma coisa, é importante você não copiar. Você pode pegar os modelos e fazer de forma original. Olha o pessoal aí de Várzea Branca se manifestando. Quer saber como é que faz a projetação do projeto? Se é somente a leitura das partes mais relevantes ou pode ser apresentado com slides? Bem, minha querida Nayara, que pergunta maravilhosa. Como eu estou feliz por você perguntar. E eu quero mais gente perguntando. Eu quero mais gente de municípios aí afora pelo Piauí perguntando, hein? Minha querida, seria melhor você fazer por slides, porque aí você vai passando e vai mostrando os tópicos, vai apresentando esses tópicos, tá? Então, se você puder, não é obrigatório, mas se você puder, pode ser apresentado, sim, pelos slides. Isso vai dar uma outra imagem para o seu trabalho. Isso vai fazer com que tenha uma outra repercussão. E é importante para você utilizar, né? Você pode utilizar imagens aí locais, você pode utilizar questões gráficas, ou seja, com a ajuda aí da professora mediadora. Ou seja, você pode fazer um trabalho sensacional, hein? Então, lembra disso, tá? Lembra que a gente tem aí pouquíssimo tempo, mas dá para fazer com os nossos queridos alunos, todos aí envolvidos nessa questão, tá? Brilhante pergunta aí de Várzea Branca, muito bem, quero mais participações, meus queridos, vamos que vamos. Então vejam, ó, no projeto, eu tenho que entender, eu vou fazer muitas perguntas, algumas delas estão aqui, relacionadas à estrutura do projeto.
Olha só, o que pesquisar? Você vai definir o problema, levantar as alternativas e ter a base teórica. Vai ser em que área? Vai ser na área de secretariado? Vai ser na área de administração? Vai ser na área de finanças? Qual é a área que eu vou escolher? Por que pesquisar? Você vai justificar, tá? É a parte de você justificar dizendo o seguinte, porque aqui é mais carente, assim, assado, e etc e tal. Ou seja, porque aqui nós temos ainda que melhorar nisso e aquilo. Você justifica até mesmo para poder, meus queridos, ir atrás de um propósito. Você quer fazer esse trabalho porque você quer ter um trabalho que seja diferente dos outros e que possa cumprir o teu propósito de estar contribuindo com este conhecimento aí na tua localidade. Escolhendo uma metodologia, sim, você pode fazer apenas pesquisa bibliográfica ou estudar uma empresa mesmo, um estudo de caso, colocando isso no cronograma de execução, né? Sabendo até mesmo quanto é que você vai gastar nisso, tá? Se não precisar, você não precisa colocar aí o orçamento, tá? Não é necessário colocar o orçamento. Por quê? Porque isso aí ele pode ser colocado ou não, então ele tem essa abertura. Agora, a equipe de trabalho, quem está envolvido com você, né, o outro colega, junto com o professor mediador, eles vão estar junto com você nessa empreitada. Todavia, eu tenho as etapas básicas dessa pesquisa. Eu tenho que escolher o tema. O tema vai girar em torno de que segmento? Que segmentozinho você vai atuar? A formulação do problema, ele vem com o quê? Com um questionamento. Uma questão a ser resolvida. Os objetivos gerais e específicos. O geral, você vai ter uma visão mais ampla. O específico, você vai ter metas dentro do geral. Então, nós temos até verbos específicos para cada um. E nós vamos ver ainda sobre isso, tá? Nesta aulinha ainda. Então, fica ligado aí. Te concentra. A revisão de literatura, gente, são, os autores. Opa! Os autores, porque aí você vai colocar aí, vamos supor, no mínimo 5 autores, certo? 5 autores diferentes, mas dentro daquele questionamento que você está fazendo e do segmento. Se for o segmento que você quer falar sobre marketing e o secretariado, então você vai ter que correr atrás de 5 autores para essa área. Se for uma metodologia de coletar esses dados na internet, cuidado com o plágio, né? Tenha bastante cuidado com o plágio. Agora, você vai pegar as referências e as citações você pode colocar. Então, as citações, elas fazem parte do processo de você inserir dentro do projeto, tá? O cronograma é um cronograma que vai agora até setembro. Ou seja, ele fecha agora. E as referências são os autores que você colocou dentro do projeto. Então, no finalzinho, você tem que mencionar os autores que você quis inserir dentro do projeto. Ou seja, é preciso que você saiba, primeiro, os motivos que te levaram àquele tema. Você vai ter que colocar e vai ter que conter essa delimitação do tema como forma de abrangência. Agora, entra a definição dos aspectos que são considerados primordiais, como a viabilidade, gente. Tem que ser viável, a pesquisa não pode ser alguma coisa que não esteja tão próxima de você. Tem que ter um aspecto original. Olha, você trazendo coisas que está aí do seu município, vai ser muito original. O quadro referencial ele tem que ter para poder endossar o trabalho científico. E, principalmente, que tenha um caráter de realização da utilidade e necessidade para a pesquisa. Então, em outras palavras, eu tenho que ter o quê? Motivação para a escolha da temática, um tema que seja relevante
e que traga contribuição para a sociedade. Eita, e aí pode ser um marco, ó, depois que vocês apresentarem, pode ser um divisor de águas aí na sua escola, um divisor de águas no seu curso técnico, porque inclusive depois que vocês apresentarem para a gente, vocês podem fazer aí uma pequena feirinha de apresentações para os pais, para a comunidade, para quem está aí perto, junto com o professor mediador. Já pensou? Eita, isso aí pode ser combinado, é claro, né? Com a coordenação, isso é só uma sugestão. Contudo, entenda o seguinte, vou introduzir no projeto. O que eu preciso fazer? Levantar e descrever o cenário atual. O cenário atual da minha realidade. Eu vou apresentar o tema, eu justifico a relevância do porquê desse estudo, eu identifico qual é o questionamento, qual é a questão a ser resolvida do problema, eu esclareço quais são os objetivos do estudo, e aí esse objetivo, ele pode ser, deve ser no caso, um objetivo geral, não é verdade? Ó, geral e, no mínimo aí, ó, 2 específicos. Os específicos, em específico tem o quê? São as metas. Mas eu tenho que dar uma sequência lógica dos capítulos, por exemplo, apresentando na introdução. Se eu vou ter 2 capítulos, 3 capítulos, eu tenho que colocar na introdução. Então, vai ser 3 capítulos, eu coloco e conduzo a pesquisa. Todavia, eu sei que eu tenho um segundo e um terceiro passo. Que segundo e terceiro passo são esses? Aí é que entra a grande discussão. Porque eu tenho o tema, o problema de pesquisa que eu quero saber e eu levanto as alternativas nas hipóteses. Definindo esses objetivos, gente, eu quero o quê? Um resultado a ser alcançado. É claro que o geral ele alcança uma resposta ao problema, mas ele é mais amplo. E o específico, ele vem como o quê? Como uma meta, metas individuais. Eu posso ter 2 metas individuais, a meta A e a meta B. Olha que maravilha! E aí, apenas com verbos, meus queridos, com verbos, eu já posso direcionar o meu objetivo geral. Olha que maravilha! Olha aqui, anota esses verbozinhos aí, tá? Anota esses verbozinhos aí para você começar o teu objetivo geral com um desses verbos. Por que é que ele é geral? Por que é? Porque holisticamente aqui, ó, holística é olhar para a floresta. Fazendo analogia, tá? Você olha para a floresta de uma forma geral. Olhar para a floresta é o ambiente em que aquele problema está, ao invés de olhar só para a árvore ou para algumas árvores, você olha para o todo. Então, por isso que tem o compreender, o rediscutir, o esclarecer, o contribuir, o ampliar, o refletir, o confrontar, o discutir, o enfocar, o possibilitar, o reconstruir e o compor. Veja a dimensão de cada um desses verbos. Eles servem para isso, para dar um movimento amplo. Então, todos fazem este movimento amplo, de olhar o todo, de criar este todo como sendo o principal. São verbos que você já pode anotar aí, tá? E se não der tempo anotar, você depois volta à aulinha, vai consultar a aulinha, e aí você pode pegar um dos verbos e iniciar, compreender o quê? Compreender as dificuldades existentes dentro do segmento de varejo. Olha só, contribuir para a melhoria das competências comportamentais em secretariado. É um objetivo geral bastante amplo. Discutir acerca das dificuldades dos técnicos em secretariado. Opa, você pode fazer esse levantamento bibliográfico.
Você está discutindo e você vai ali, já tem uma questão ampla. Só que a questão ampla para por aí? Não. O objetivo geral não está dizendo, é geral. Eu vou ter metas específicas. Aí, quando eu entro na especificidade, eu tenho outros verbos que demonstram isso, gente. Eu tenho outros verbos que dão essa conotaçãozinha específica. Eu tenho verbos voltados para o conhecimento, eu tenho verbos voltados para a compreensão, eu tenho verbos voltados para a aplicação, ou seja, o fazer, para a análise, eu tenho também para sintetizar as coisas. E eu tenho verbos que demonstram avaliação. Então, como meta, dentro de um objetivo geral, você vai ter 2 específicos. É claro que tem alguns que eles estão correlacionados, eles até se confundem. Tem, por exemplo, eu tenho calcular em análise, mas eu tenho calcular em avaliação. Pode ser que se confunda? Pode. Mas se você tem um calcular e você quer avaliar, você quer como meta avaliar especificamente, tá? Você vai começar a frase, calcular o número de pessoas que falam que não gostam desse segmento. Mas você quer avaliar, você vai colocar a segunda meta, avaliar. O segundo objetivo específico, o primeiro vai ser calcular o número e o segundo vai ser avaliar, porque você conduz o estudo para uma avaliação. Tá certo? Você especificou mais ainda. Então, aqui eu tenho um objetivo específico e o 2 objetivo específico. Se você quer fazer o contrário, você quer analisar, então aqui eu tenho um e o 2. Aí eu vou estar dentro do eixo de análise. Aqui eu estou dentro do eixo de avaliação. Você vai dar uma outra conotação ao seu projeto de pesquisa. Ele pode se repetir, mas, por exemplo, calcular é um dos poucos que se repetem dentro dos outros, gente. Vejam bem aí. Olha que maravilha também isso. Porque tem as peculiaridades. Lá em compreensão, eu tenho narrar. O verbo narrar não tem mais em nenhum outro aí. Tá? A situação é, o narrar, ele traz um eixo de compreensão, de compreensão. Ele está sendo bem específico. Narrar uma história, narrar uma situação. Né? Agora eu tenho que olhar as peculiaridades de cada um. Então, nessa história, eu posso deixar alguma coisa mais específica ainda. Eu tenho usar aqui na aplicação. Este usar, ele não é repetido nos outros pilares de verbos para objetivos específicos. Então, tem como sim, você pegar, depois que você estiver na construção ali, vai na plataforma e olha de novo essa aulinha, chega bem nesta hora que eu estou falando para você, porque estes verbos aqui, tanto em conhecimento, como em aplicação e em síntese também, eles servem para abrir as frases que vocês vão iniciar os seus objetivos específicos. Eita, professor, tá pensando que é moleza? Não é assim não, vamos que vamos para cima. Num quarto passo e quinto, gente, é claro que você vai buscar os autores que vai estar falando sobre aquele assunto, que vão servir como referência. Porque na quinta parte, no quinto passo, você tem o delinear da pesquisa, a amostra a ser colocada em análise por meio das coletas de dados. Ou seja, você escolheu o público, escolheu o termo e vai analisar as variáveis existentes. Esta metodologia é que vai dar para vocês os resultados da pesquisa. E lembra que lá no início da aula nós falamos pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Um dos dois. Isso reforça o quê? Que quando eu entro na pesquisa qualitativa, por exemplo, eu tenho 2 exemplos. E na quantitativa do mesmo jeito. Eu posso explorar, eu posso analisar o problema, ele sendo relevante para a sociedade, ou eu posso descrever as características da situação.
fazendo a possível previsão, mas de forma subjetiva, certo? Na quantitativa, de forma numérica. Então, eu tenho duas formas. Eu descrevo as características da situação, só que em percentual. Por exemplo, eu experimento os estudos, só que numericamente descritos como causa deste efeito. E quando eu falo da causa, eu vou buscar a causa do fenômeno. Tenho várias causas e essas causas podem ser inúmeras. Eita, professor, pois é, podem ser inúmeras. Só que você vai escolher uma para poder analisar. E quando chega no cronograma, tá, o cronograma ele já foi, ó, fechado aqui. Então, outubro, novembro e dezembro, não precisa. Você vai fazer a apresentação aqui, em setembro. Setembro é o mês, inclusive, da entrega e apresentação. As outras etapas eram para ter sido feitas, né? Aqui, ó, não deu? Vai ter que ser feito tudo assim agora, né? Desde o início da disciplina, nós temos falado acerca de cada uma das etapazinhas aqui, ó, bonitinhas para a construção. Estas etapas aqui, aliás, estes meses aqui, nós vamos ter já outras disciplinas. Então, já sabe, o foco aqui é setembro. Setembro, para quê? Para você fechar o seu trabalho e evitar trabalhos com plágio. Lembrem disso, não peguem nenhuma parte da internet dizendo que é sua, porque tendo um autor, isto é crime, gente. As citações podem? Podem. As citações podem você colocando o autor, né? Colocando o autor. Lembre-se que nós estamos numa recusa do Ctrl+C, Ctrl+V, então não posso fazer isso, tendo em vista que eu tenho facilidade de fazer isso, tendo em vista que eu tenho que buscar a originalidade. Tudo bem? Tudo bem. Então, para que eu possa me organizar, a ideia é, nesta definição das duplas, eu ter um cronograma, um horário específico para vocês trabalharem, dias, onde vocês possam estar levantando a pesquisa, a literatura, a reflexão, o resumo das informações que podem ser chamados de briefing. Ó, o resumo das informações, as principais informações que vão constar no projetinho de vocês. Eita, professor! Então, a gente tem que fazer este briefing, que são resumos, que é o resumo de informações, para depois vocês estarem o quê? Verificar se os pontos foram contemplados. Todavia, não tem projeto sem vocês se reunirem e fazer um planozinho, um planejamento, preparando o tema, elaborando este plano de trabalho, e o plano de trabalho vem com algumas perguntinhas, né? Como vai ser o trabalho? Onde vai ser o trabalho? Quem vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Quando nós vamos finalizar esta investigação, organizando o material de trabalho. Eu vou precisar de quê? Papel e caneta? Ok, então vamos para cima do papel e da caneta. Vamos estruturar isso. Não tem como é que você começar o trabalho sem se planejar. Por quê? Quer fazer um trabalho bem feito? Vá atrás dos elementos textuais, das especificidades de cada elemento. Aí você tem um trabalho que vai ser nota 10. Agora, lembrando, trabalho nota 10, que eu já reforcei para vocês, o trabalho nota 10, mesmo o trabalho nota 10 com louvor, ele pode passar por um crivo. A pesquisa em si, o resultado tem que ser impecável, gente. Tem que ser impecável. Vai ser o trabalho, inicialmente, um trabalho no curso técnico, o primeiro trabalho de representatividade de vocês. Então, siga as regrinhas, que é para poder você ter um resultado muito positivo. Um trabalho nota 10.
Esses trabalhos, eles são produzidos para quê? Para que vocês possam ter um reforço do conhecimento. E este reforço do conhecimento, é claro, respaldando e contestando e difundindo o mesmo conhecimento que trazem à luz da percepção de vocês. Eles precisam ter uma motivação que seja pertinente, por exemplo, para a sociedade, uma originalidade, trazendo alguma coisa que pode ser até alguma coisa que já foi falada, mas numa outra perspectiva de inovação, porque isso é que vai gerar aprendizado para vocês, meus queridos. É isso que vai gerar aprendizado para vocês. Então, veja, a reflexão aqui é bem clara. Estou avançando nessas regras para ter um trabalho nota 10. Qual é o foco? Eu tenho que me empenhar ao máximo. Eu não posso entregar um material que não seja completo. O conteúdo ele tem que ser impecável, porque ele leva o seu nome, leva o meu nome, leva o nome do professor que está aí com você, da professora que está aí, professora mediadora. Para garantir isso tudo, você tem que seguir a direção certa, buscando atingir os objetivos, em cima de tudo que nós discutimos com você. E aí você começa a parte estrutural, ó. Olha como é que seria a capinha do trabalho aí. Tá vendo? A capinha do trabalho. Traz aí o nome da escola, o curso em secretariado, a disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar 1, o retrato da sociedade que você está estudando, mas não posso esquecer é o local e a data. Porque na página seguinte eu vou colocar o seu nome, você coloca o seu nome, o orientador da disciplina, que é o professor aqui que vos fala, do canal Educação, junto com o professor da escola, professor mediador tecnológico, e você tem o título do trabalho. Esse título do trabalho trazendo o local e a data que foi feita a produção. E para por aí, professor, nananina não. Você tem aí, ó, a estrutura do sumário, gente. O sumáriozinho que vai mostrar o que você precisa fazer. Depois, é claro, e você vai colocar aqui as paginazinhas, né? Ele vem com toda a estrutura, ó. Introdução, objetivos geral específicos, a produção textual, onde você vai ter o diálogo entre os autores, a considerações finais para que você possa fazer de forma resumida, né? Os referenciais teóricos com apêndices e anexos. Cada um tem a sua finalidade. Por exemplo, na introdução você faz a apresentação da pesquisa, seguindo as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde você vai ter uma visão mais ampla com o objetivo que você escolheu, com aquele verbozinho lá no infinitivo, dando panorâmica geral, né? Listando no mínimo 2 objetivos específicos. Esses objetivos específicos, lembrando que eles têm que estar alinhados com o objetivo geral. O verbo tem que vir, tem que começar as frases no infinitivo. Verbo no infinitivo. São aqueles verbos que eu coloquei para vocês. Verbos no infinitivo. Quando eu parto para a produção textual, eu vou trazer o quê? Os autores que foram utilizados para este diálogo, que podem vir de livros, de artigos, de informações de trabalhos voltados para outros trabalhos científicos, mas eu tenho que utilizar a BNT, do mesmo jeito, a mais atual. Nesta condução, o que eu tenho? Eu tenho as considerações finais, onde você traz as suas conclusões e as referências. Se você pesquisou em artigos, sites, colocando bem direitinho em relação à BNT, porque, por exemplo, se for site, você vai colocar o dia e a hora em que você pesquisou. Já nos apêndices e nos anexos, os apêndices vão vir, por exemplo, eu produzi um questionário de 5 questões para entrevistar um proprietário de um comércio, vai colocar nos apêndices. Eu vou pegar o material que o proprietário me forneceu como documento para ter comprovação que eu estava lá e fiz a pesquisa lá. Opa, você coloca em anexo. Isso é de grande valia para o trabalho, tá, gente? De grande valia para o trabalho.
Então, é toda uma estrutura que, na finalização, você vai mostrar os seus dados, resultados obtidos, o que você conseguiu atingir ou não. É importante que um vai respaldando o outro. Eu vou dando referenciais e, ao mesmo tempo, mostrando o que eu fiz como pesquisador. Veja bem, é claro que a apêndice e o anexo não é obrigatório, tá, gente? Não é obrigatório. É importante que tenha para trazer mais solidez para o trabalho de vocês, para os projetos? É importante. Agora, se não puder pegar, não for fazer o questionário, se não quiser fazer, se não for necessário fazer, as fotos também, é importante colocar aí, vai fazer fotos de autoria do próprio autor, dos dois que vão defender, por exemplo, o trabalho, ok, então coloca as fotos lá no apêndice, né? Porque é do autor e assim vai. Em suma, meus queridos, tá aí o projetinho que vocês precisam construir para apresentar para a gente, certo? Desejo boa sorte e vamos que vamos com garra, determinação, foco, resiliência, porque vai dar certo. Aliás, já deu certo. Vocês vão fazer história. Vamos fazer um intervalozinho de 20 minutos e retornamos com outra disciplina. Show de bola! Fui!